Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Quem pode dar uma salva de palmas para Deus, né? Porque servimos um Deus maravilhoso, né, irmãos? Que responde às nossas orações, né? Então, o irmão veio para a nossa igreja porque ele orou a Deus e Deus falou com ele, respondeu às orações dele. E confirmou depois, quando ele veio aqui, já logo no primeiro culto, Deus confirmou para que ele soubesse que era Deus que estava falando com ele mesmo, naquela primeira vez, quando ele sentiu vontade de vir aqui, né? Glória a Deus por isso. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então, hoje estaremos dando sequência, né, continuidade ao estudo, né, sobre Paulo. É uma série, né, de pregações, de estudo sobre personagens bíblicos aí. Quem não esteve presente, né, no último domingo, na última escola bíblica, pode estar assistindo depois, né, através do Facebook, né, da nossa igreja. Então tá salvo lá. E aí a gente falou bastante sobre Saulo, né, antes da conversão dele. E foi uma bênção, né? Creio que todos nós aprendemos um pouquinho mais. Obviamente não esgotou, né, o assunto, né, bastante vasto. Falar sobre Saulo, sobre Paulo é uma responsabilidade muito grande. Tem muita coisa para ser dita, né? Mas nós, domingo passado, falamos sobre as características físicas dele. Até mostramos uma foto aí meio que fictícia, né? Falamos da aparência física, falamos do nome dele, falamos da origem, né? Onde que ele nasceu, como foi. Nós falamos também da formação dele. E depois a gente concluiu essa primeira partezinha aí, tendo a convicção, né, que Saulo era um homem culto, né, um homem muito capacitado. Até eu falei que era culto e capacitado, tanto para o bem como para o mal, né? Falei também da influência que ele tinha, né? Ele era um homem muito influente e que ele não acreditava em Jesus e odiava os cristãos, né? Até usei um termo, gravem esse jargão aí para sempre lembrar de Paulo dessa forma, de Saulo, né? Antes da conversão, né? Só que também falei que mesmo assim Deus desejava ele, né? Ele era um desejado do Senhor, né? E Deus tinha uma grande obra para fazer através da vida dele e fez, né? Então aí depois a gente falou da conversão dele também, como que foi, mostramos até um mapa ali de Jerusalém, do trajeto que ele fez, né, de Jerusalém a Damasco, né, onde ele foi para lá com cartas, né, com autorização para prender cristãos. E no meio desse, já quase chegando lá em Damasco, ele teve um encontro com Jesus, né, o próprio Jesus apareceu para ele ouviu uma voz, uma luz forte, ouviu a voz e teve a certeza que era Jesus que estava falando com ele, e caiu por terra, ficou 3 dias sem enxergar, orando, jejuando, e Deus ministrando, o Espírito Santo ministrando no coração dele. E aí a gente falou também que quando ele recobrou a visão, né, através de Ananias, que impôs as mãos sobre ele, orou, nós falamos que ele foi batizado logo em seguida e já passou a orar nas igrejas, né, e também que ele não foi muito aceito, né, na época. Ele foi meio que o pessoal ficava desconfiado dele, né? Então, e aí a gente parou por aí. Acho que foi isso, né? Então a gente vai partir daí, então. Deixa eu abrir aqui só para me organizar. E aí a gente vai partir daí. E aí nós estamos falando então do apóstolo Paulo. Aí vem a palavra apóstolo, né? E a gente tem que saber sobre essa palavra também, apóstolo. A gente tem que relembrar aí, muitos vão relembrar e outros vão ter conhecimento agora, né? A palavra apóstolo
é um dom, né? O apostolado é um dom, é um dos dons, dos 5 dons ministeriais da igreja, né? Está lá em Efésios 4:11, né? O Senhor fala dos 5 dons ministeriais, né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então são 5 dons. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu um dom ministerial, né? E os dons ministeriais são para edificar a igreja, né? A pessoa recebe esse chamado, recebe esse dom de Deus e para edificar a igreja. Então é isso. Então ele recebeu esse dom de Deus, essa capacitação, esse chamado. E a palavra apóstolo, né? Ela significa em grego apostelim, e ela significa aquele que é enviado. Então, sendo assim, o apóstolo, ele tem que ir, né? Tem que ir fazer a obra do Senhor. Foi isso que Paulo fez, né? O apóstolo, ele tem a missão, né, de enxergar um futuro e executar, pôr em prática essa visão, né, de futuro, fazer acontecer, né, aquilo que Deus coloca no coração dele. Tem a missão de ir, abrir igrejas, né, encabeçar projetos, né, sociais. Então é nesse sentido. E também ele é aquela pessoa que coloca os fundamentos na igreja, né? Coloca a base, coloca ali o alicerce, ele dá aquela base para a igreja, coloca os fundamentos, a direção mesmo que o Espírito Santo vai dando. Então, o dom, né, bem resumido, dá para estudar, fazer um estudo sobre os 5 dons ministeriais, mas só para a gente ter uma noção de que Paulo recebeu esse dom, tinha essa missão de fazer esse trabalho. Então ele fez algumas viagens, né? Logo após ele ter se convertido, batizado e ter ido pregar, ele não, como eu disse, ele não foi bem aceito, né? E aí ele, dando já uma resumida, fazendo uma prévia para vocês só aqui, depois ele fez 3 viagens missionárias, nós vamos falar depois mais detalhadamente, né? E houve uma expansão do evangelho, né? Nessas viagens missionárias ele estabeleceu igrejas, criou, e assim foi uma bênção, né? Ele não recebeu, nós vamos ver que ele não recebeu nenhum reconhecimento humano, né? Pelo contrário, né? Ele foi perseguido, ele foi insultado, ele foi apedrejado até, e preso, e foi também açoitado. Então não foi fácil o ministério dele. Mas nós vamos entender e entendemos já, né, que essas prisões, essas viagens e prisões que ele teve foram necessárias, né, para que hoje nós tivéssemos as cartas paulinas nas mãos aqui, né, compondo aqui o Novo Testamento. Foi uma bênção. Mas antes, né, de iniciar essas viagens missionárias, ele fez umas outras viagens menores, né, sozinho ali, né, que foi um tempo de preparação que ele viveu, né. E esse tempo que ele teve sozinho, nesse tempo de preparação, foi o próprio Espírito Santo que ministrou no coração dele, né? Ele não teve instrução de homens, humanas, e ele quer deixar isso bem claro para todos, né. Em Gálatas, se puder projetar aí, 1, versículo 11 até o 23, né? Ele nos apresenta um itinerário que ele fez logo após a conversão aí, para deixar bem frisado que ele não recebeu nenhuma instrução de homem, que o que ele pregou, né, que a doutrina cristã que ele pregava, ele recebeu do próprio Deus, né? Então aí fala, depois que ele se converteu e foi pregar e o pessoal já não aceitou muito bem ele, como diz em Gálatas aí, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, né? Então,
ele fez questão de frisar isso daí. Se puder colocar aquela imagem do deserto lá. Espera aí. Colocou o Gálatas 1,17? Foi 1,17? Coloca 1,17. Desculpa, irmãos. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele foi, ele foi para o deserto, Se quiser colocar aquela imagem lá, a gente vai comentando. Olha só, ele queria ficar longe da vida urbana, né? Ele ia ficar sozinho. Ó. O que tem no deserto lá? Rochas, né? E areia. Rochas e areia, né? Escaldantes aí durante o dia, né? E à noite, só o silêncio ali das estrelas mesmo e escuridão, né? Então foi para esse lugar que ele foi, né? Em busca de se libertar, né? Das tradições judaicas, né, dos costumes judaicos, e ter um encontro com Deus e receber mesmo orientações de Deus, né? Imagina nesse silêncio aí, né, num lugar desse, onde a escassez é grande, né, de água, de comida, né? O silêncio é grande, né, também. Imagina o que Deus ministrou no coração dele, o que Deus proveu para ele num lugar desse, as dificuldades que ele enfrentou aí, mas ele, e também o que Deus deve ter revelado para ele, né? Foi aí que Deus revelou para ele, né, toda a doutrina cristã que ele propagou depois, né? Também aí com certeza ele aprendeu, né, valorizar, né, a presença do Senhor. Né, tanto que ele deve ter sido impactado, né, ele foi muito também às vezes confrontado aí ele tornou-se sensível ao Espírito Santo, né, para ouvir a voz de Deus, para obedecer. Foi uma bênção. Aí depois disso ele foi para Jerusalém, né, em Gálatas 1,18 diz isso daí. Se puder colocar aí para mim. Decorrido 3 anos, 3 anos de deserto. Se um dia, né, não é fácil, 3 anos, né, se preparando, ouvindo de Deus ali para depois propagar o Evangelho. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias, né? Cefas aí só até ali, é Pedro, né? Então ele fez questão aí de falar que depois desses 3 anos de deserto, ele foi para Jerusalém, passou 3 dias com Pedro, 15 dias com Pedro, né? Tempo insuficiente, é claro, para que Pedro pudesse, né, passar toda a doutrina cristã, né? Então ele fez questão de deixar registrado isso, fiquei só 15 dias com ele, então isso que eu prego é de Deus, não deu tempo de eu aprender com apóstolo algum. Então ele deixou bem claro isso daí. Depois disso ele foi para a Síria e Cilícia, né? Está lá em Gálatas 1:21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então ele retornou lá para Tarso. Retornou lá para a cidade natal dele, né? E por ali, segundo os estudiosos, ele permaneceu ali cerca de 10 anos ali, no anonimato ali, né? Talvez ele tenha ficado sozinho esse tempo lá, né? Porque imagina, deve ter sido rejeitado até pelos familiares, né? Que esperava dele, né? Que ele continuasse, né? Defendendo a lei,
e ele foi com outro evangelho de lá, ele abandonou carreira, ele abandonou tudo, né? Tipo, frustrando todo um projeto que a família tinha para ele, né? Então, possivelmente ele foi rejeitado pela família, pelos seus amigos judeus dali da época, né? Falou, meu, você está negando está negando a lei, né? Os ensinamentos da lei, estava pregando uma outra visão, abandonou tudo. Não, ó, você fica aí sozinho no teu canto. Possivelmente ele passou por tudo isso daí. E também deve ter encontrado bastante resistência dos cristãos de Tarso lá, né? Porque quem confiaria, não é verdade? O pessoal de lá conhecia ele de perto lá, conhecia a história dele, conhecia o nome dele. Tantas igrejas devastadas, tantos cristãos presos, mortos, né, açoitados por ordem dele, né? Então, com certeza, os cristãos ficavam um pouco receosos, né, com ele. Então, ele também deve ter tido bastante dificuldade. Então, a Bíblia não relata o que ele ficou fazendo lá esse tempo todo, mas nós podemos imaginar que depois de 3 anos recebendo informações de Cristo, né, sendo ministrado, ele tinha muito para falar, né? E eu creio que ele possivelmente pregou o evangelho lá na cidade dele. Mas também é certo que o coração dele estava muito mais leve e mais alegre, né? Depois, mesmo ele estando sozinho, sendo rejeitado por amigos, talvez familiares, o coração dele estava muito mais leve, muito mais alegre, né? Porque aquele peso, né, saiu dos ombros dele, né? Porque também não é fácil, né? Mesmo que você ache que está fazendo certo, né? Prendendo, açoitando pessoas que estariam levando uma heresia, né? Conforme ele pensava na época lá, né? Ele fazia atrocidades e acaba absorvendo um pouco, né? Traz um peso, né? A nossa natureza humana, ela é pacífica, né? Tudo que a gente muda da passividade para ser muito mais ativo ou áspero, já não vai contra a nossa natureza. Nós queremos fugir, né, de confusão, de conflito. O ser humano só vai enfrentar, no último caso, né? É a tendência a nós sermos pacíficos, né? E ele estava com certeza muito mais leve, depois de ter sido ministrado pelo Espírito Santo, ter abandonado, ter se libertado de todas aquelas tradições judaicas, aqueles pensamentos judaicos. E aí, ele foi para Antioquia depois. Em Atos 11, 25 e 26, fala que Barnabé, né, foi até Tarso buscá-lo, né? Se você puder por aí, Atos 11, 25 e 26, né? Talvez Barnabé tenha se lembrado dele, tenha também se ouvido falar, né, que ele estava pregando em Tarso e foi buscá-lo, né? A gente não tem essa informação concreta, né? Por que foi buscá-lo? Se lembrou dele ou se talvez ele estivesse fazendo um trabalho em Tarso e estava repercutindo positivamente e Barnabé foi buscá-lo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó, reconhecimento aí, né? De um novo evangelho, um evangelho consistente, né? Então a gente percebe também que Barnabé foi aquele irmão, né, que introduziu Saulo no meio dos cristãos, né? Seria naquele contexto. E aí tá pra gente também fazer um paralelo com nós hoje, né? Tantos irmãos que nós recebemos na igreja, né, recém-convertidos ou, né, que eles estão retornando para Cristo, né? É nossa função como membros já mais antigos da igreja local, introduzir esses irmãos recém-chegados, né, nos grupos, né, interagir com eles, né? E eu falo isso a começar por mim, né? Eu tenho que fazer isso mais, né? Me aproximar dos irmãos. E aí fica uma responsabilidade para todos nós, né? Nós temos essa
essa incumbência de acolher, né, os recém-chegados e acompanhar eles. Depois disso, eles desceram para Jerusalém, né? Depois de Antioquia, eles desceram para Jerusalém. Está lá em Atos 11, 27 e 30, né? Eles desceram para lá para levar recursos, né? Eles fizeram coletas ali em Antioquia. Ele desceu para Jerusalém para levar recursos ali para os irmãos mais carentes ali, porque havia profecias, tinham recebido profecias de que haveria grande fome no mundo, né? E Jerusalém já estava, os irmãos ali já estavam passando por isso. Aí tá aí, ó. Atos 11, 27 e 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Então, saiu alguns profetas de Jerusalém e foram para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, Barnabé e Saulo, depois de Antioquia, desceram para lá, para Jerusalém. Aí depois eles retornaram para Antioquia. E ali Antioquia ficou meio como que um quartel-general, né, deles ali, que eles depois iriam iniciar as viagens missionárias. Então eles se colocaram ali, se instalaram, né, ali na Antioquia, até pela aceitação que o evangelho teve lá, né? Então eles sentiram ali uma segurança, um conforto para estarem ali, deixando Antioquia como uma base, digamos assim, né? E Antioquia também era uma cidade grande. Era uma cidade que tinha um comércio forte também. Muitas pessoas vinham ali e tinha-se a oportunidade de pregar o evangelho para muitas pessoas e outras pessoas já propagar o evangelho em outras regiões. Então, foi por esse motivo que foi escolhido ali, né, Antioquia ali como um quartel-general, como uma base de apoio ali para eles, né, estarem se firmando. Mas aí para quem que Paulo foi chamado, né? Nós sabemos que foi chamado aos gentios, né, para ministrar aos gentios. Isso daí está lá em Atos 22, 21, é interessante nós lermos também, né? 22, 21, diz assim: mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Olha aqui. Então, em Atos 22, 21, que está essa ordem recebida aí. Mas quem são os gentios, né? Quem são os gentios? Todos que não são judeus, né, e israelitas, são gentios. É judeu? Não, então é gentil. Então, tudo bem? Vai ficar bem fácil. Se a pessoa não é judeu, é gentil. Então, a maioria, né? A maioria é gentil. Então, foi para essas pessoas que Paulo foi enviado para pregar o seu evangelho aí. Fez isso com muito êxito, né? Com muita excelência, né? Atos 18, 4 a 7. A gente vai estar lendo bastante aqui, né? Para afirmar mesmo essas convicções aí, né? Não ficar palavras ao vento. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue,
eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ai, que benção. Então, nós aprendemos aí que se quando nós pregarmos o evangelho para alguém, essa pessoa rejeitar, né, nós não estamos devendo nada para Cristo, partir para frente, e que talvez essa pessoa que rejeitou hoje, amanhã ela aceite, né, numa nova oportunidade, né, mas se não se converter também, essa culpa, esse peso não vai ficar sobre nós, né, não vamos ser cobrados. Às vezes a gente convive com pessoas muito tempo e não abrimos a nossa boca porque conhecemos a pessoa, sabemos que ela é dura de coração, não vai aceitar e vai até, às vezes, tirar sarro da gente, né? Aí fala, não adianta, vou jogar pérolas aos porcos falando isso para essa pessoa, mas dê a flechada, digamos assim, né? Dê a flechada, faça a sua parte, né? Como é sabido já, a obra é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo. Somos apenas instrumentos, ferramentas. Jogamos lá a palavra e deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Que nós não nos acovardemos, né? Diante das oportunidades que Deus coloca diante de nós para propagar o Evangelho. Claro, microfone. Só um minutinho, irmã. Eu estava aqui conversando bem rapidinho com a Silvinha e até usei uma palavra forte, né? Ela ficou até assim, meio assustada, né? Eu falei assim, eu me envergonho diante de Paulo, né? Porque às vezes a gente deixa de falar o evangelho para uma pessoa, já julgando ela antes. Tipo assim, não vou falar de Cristo para ela, porque ela não vai querer ouvir. Então, essa palavra que você falou agora, né? Que diz tudo, né? A gente não tem que pregar esperando o resultado. Lógico, a intenção é essa. O que a gente não pode é deixar de pregar, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa não vai aceitar. Mas a gente não sabe, é o Espírito Santo que toca, né? A nossa obrigação é falar o evangelho para ela, independente de qualquer resultado, né? Para que isso saia de dentro de nós, para que o nosso papel como cristão que recebemos o evangelho seja continuado. Amém, perfeito, isso mesmo. E o que nós podemos fazer, né, é orar por essa pessoa, né, para que Deus possa estar aquebrantando o coração delas, né, e fazendo uma obra, né. Orar sempre, né, não que nós desistimos da pessoa. Vamos desistir, vamos orar. Isso mesmo, ótimo, maravilha. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Né, da outra vez aí, da outra semana passada, fui falando isso. E aí, então, amém. Então, onde Paulo chegava, nas cidades que ele chegava, ele ia direto nas sinagogas, né, porque lá nas sinagogas ele ia lá e ia levar o cristianismo, né? Levar a fé cristã lá nas sinagogas, para os judeus, né? Só que também nesses locais havia gentios. Os gentios não podiam entrar, mas ficavam ali por fora, ali do lado externo ali. E ele ia direto nesses locais, porque que pese ele estar recebido a orientação de pregar aos gentios, ele queria fazer mais. Né? Ele falou, não, vou pregar para os judeus também, vou pregar para os gentios, mas eu não vou deixar de pregar para os judeus. Então ele já começava pela sinagoga, né? E a maioria das vezes ele saía de lá, né, meio que expulso lá, né? A pregação do evangelho de Cristo causava revolta na sinagoga, né? A sinagoga é o templo, né, onde os judeus se reuniam para cultuar lá, né? Então a maioria das vezes causava revolta, né, a palavra do Senhor, e ele era expulso, né, às vezes agredido, e muitas vezes muitas pessoas, muitos judeus queriam até matar ele, né? Queriam até matar ele lá. Mas sempre tinha um judeu lá que se convertia, e gentios também. Então ele já ia lá e sempre, uns queriam expulsá-lo, matá-lo, mas tinha bastante gente também que aceitava a palavra,
né, recebia a palavra, sentia a presença do Espírito Santo e tinha a certeza que Paulo estava certo, né, e se convertiam ali. Então ele arrastava muitos judeus e gentios, né, e esses grupos que se convertiam, né, ele era o que formava as igrejas, né, eles iam para outro local, residências, continuava pregando ali e até achar um local adequado e para estar cultuando. Então Paulo fez um trabalho maravilhoso, né? Ele não se acovardou, né, diante das dificuldades. Ô Júnior, coloca por favor Atos 18:9, só para encerrar essa parte aí. É benção, irmão. Vai lá. Tá. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, né? Então, o próprio Jesus: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. No 10, continuando: pois eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Então nós temos aí uma ordem, né, do próprio Jesus dizendo: não te cale, fala. Tá? Então, exatamente, né? A gente não pode ter medo, né, do que a gente vai receber em troca dessa propagação do evangelho, né? Se vai ser repulsa, se vai ser desfeita, não sei. Não importa. Importa que o evangelho seja pregado. E nós estamos agora, né? Paulo já fez a parte dele. Agora compete a nós, né? Cada um. Todos nós somos obreiros do Senhor, né? Onde nós estamos? Somos obreiros do Senhor, servos, né? E a missão que ele dada para todos os servos é pregar o evangelho, né, da forma que Deus colocar no coração de cada um. Mas tem que pregar, tem que fazer, tem que falar, tem que fazer algo em prol do reino. Não é só vir na igreja e desfrutar. Tão importante quanto o nosso falar é o nosso agir, né? É o nosso exemplo. E como eu trabalho com criança, então a gente fala assim, que não adianta eu falar, não faça como eu, e eu fizer, né? E a criança vê que eu faço, então ela não vai fazer o que eu falo, ela vai fazer o que eu faço. E é da mesma forma. Quando a gente trabalha, quando a gente fala a palavra, né? A gente testemunha, o nosso testemunho é muito mais do que o nosso falar. Então, nada vale eu falar: a palavra é assim, o Espírito Santo é assim, né? Devemos fazer assim, e eu não fizer assim, né? Então, eu preciso o meu testemunho ser muito mais forte do que o meu falar, ou juntos, porque daí a gente faz a diferença no meio das pessoas. Muito bom. Isso mesmo, né? Nossas atitudes, né? Nossos gestos, né? Às vezes falam mais do que 1000 palavras. É uma postura que nós tomamos, né? Em ajudar, em uma atitude que as pessoas do mundo às vezes não esperam, né? Está tão acostumado com cada um por si, né? O meu é mais importante, não, a minha vez é mais importante. Quando você às vezes toma uma atitude diferente disso, a pessoa até assusta, fala: peraí, de onde você veio? Né? Que postura é essa? Não é normal. Né? Eu não conheço essa tua linguagem, não. Eu quero saber mais. Fala para mim disso daí. Né? Quero viver essas experiências aí. Quero ter essa mudança de comportamento, pensar desse jeito, pensar diferente. Muitos aceitarão, né? Então vamos agora passar a ver como foi a primeira viagem missionária. Então a gente vai entrar nisso agora, nas viagens missionárias. A gente não vai aprofundar, né, nas viagens missionárias. A minha ideia aqui é um panorama, né? É um panorama, tá bom? Porque é muita coisa, né? Então se a gente for estudar a primeira viagem missionária, não vai algumas reuniões dessas e assim, né? Talvez no futuro possa ser alvo de um estudo bíblico apenas das viagens missionárias aí, para falar com mais propriedade, mais detalhe, né? Mas eu desafio vocês
Olha só, a lerem em casa, olha que benção. Não só as viagens missionárias, né? Mas eu desafio vocês a ler o livro de Atos em 28 dias. Quem aceita esse desafio? O livro de Atos. Não, fica a mão levantada que eu vou olhar a carinha e depois eu... Não, pouca gente, hein? Peraí, parece que é pouca gente, ô Bruno. É pouca gente que se comprometeu a ler em 28 dias, que são 28 capítulos, né? Um capítulo por dia, pô, é fácil, dá para ler um capítulo por dia. E dá para pensar nele, refletir, orar depois, para o Espírito Santo continuar ministrando. Então, vocês estão desafiados por mim a estudar o livro de Atos em 21 dias. E as dúvidas que surgirem, pastor Marcos, pastor Veronese... Opa, 28. Desculpa aí. Vocês ficaram até mais animados agora, né? 21. Mas são 28 capítulos, 28 dias. Tenho certeza que vocês vão aprender demais. Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar com vocês. É muito gostoso estudar o livro de Atos, né? Então, mas eles começaram as viagens missionárias direto, assim, de qualquer jeito? Por onde eles começaram, né? Não foi de qualquer jeito, eles começaram orando. Então, a palavra fala que eles estavam em Antioquia, lá no quartel-general deles, né? Que é a cidade, quartel-general deles, né? Paulo, Barnabé e outros irmãos. E eles oraram, né? E receberam a direção do Espírito Santo. Eles oraram, eles jejuaram. Então isso está lá em Atos 13, 1. Se der para pôr aí para nós, por favor. Depois a gente vai dar uma olhada nesse mapa e comentar ele. Atos 13. Então a primeira viagem missionária está em Atos 13 e 14. Capítulo 13 e capítulo 14 fala da primeira viagem missionária. E aí no versículo 1, né, do capítulo 13, vai falar da direção que eles tiveram. Havia na sinagoga de Antioquia profetas e mestres. Olha que bênção. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, guardem essa palavra, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que bênção. Então eles não simplesmente falaram: vamos começar uma viagem missionária, vamos começar por qualquer lugar. Então o próprio Espírito Santo, né, ministrou no coração deles: façam uma viagem, vamos expandir, não vamos ficar só aqui. Vamos expandir. Então eles estavam de qualquer jeito quando o Espírito Santo falou com eles. Eles estavam orando e jejuando, né? Jejuando. Esse é um hábito. Então aí nós aprendemos que o cristão, ele precisa ouvir a voz do Senhor, né? Está sensível ao Espírito Santo. E aí quando nós jejuamos, ou seja, quebrantamos a nossa carne, fortalecemos o nosso espírito, o Espírito Santo fala nos nossos corações. Olha que bênção. Olha que revelação na palavra aí, né? Eu preciso de uma resposta de Deus. Mas eu estou indo no culto, não foi hoje que Deus falou comigo, parece que eu não entendi que não foi comigo. Ora e jejua. Jesus pode falar através do pastor? Pode não, vai falar? Vai falar, vai usar o profeta, vai usar o pastor. Mas se tiver pressa nessa resposta, né, às vezes no culto é só domingo e você precisa de uma resposta já. Aí você não foi no culto domingo, já precisa de uma resposta na segunda, terça. Né? Olha o caminho aí, vamos orar. Vamos jejuar, né? É um hábito que talvez muitos de nós, né,
não estamos praticando tanto, né? Mas é algo que o cristão precisa fazer. Precisa fazer com uma certa frequência, a fim de fortalecer o espírito, estar mais sensível ao Espírito Santo, né? E receber direções. Eu preciso orar e jejuar, mas eu não sei bem. Parece que eu não tenho um propósito, mas vou orar e jejuar para fortalecer meu espírito. Ah, mas Deus vai falar. Deus vai te dar uma direção nisso daí. Vai te dar. Ó, não quero você só orando e jejuando, não. Ó, faz isso para mim, por favor. Por favor não, né? Acho que vai ordenar mesmo, né? Faz isso. Vai lá, ora por fulano. Vai colocar uma pessoa, às vezes, de repente, no seu coração. Vai naquela pessoa lá. Impõe as mãos sobre ela. E ora por ela. Ó, aqui essa palavra que você meditou aqui, leva essa palavra para tal pessoa. O Espírito Santo vai te dizer, vai te mostrar. Vai mostrar ao servo dele o que ele tem que fazer. É bênção, né? É bênção. E aí também, nesse versículo 3, falou: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem que impôs as mãos? Os discípulos lá, talvez. Sempre tem um que destaca, não é verdade? Sempre tem, Deus levanta um pastor, um irmão mais fervoroso, ou, né? Sempre levanta um irmão. E esse irmão impôs as mãos sobre eles, orou e enviou. Então eles foram com uma cobertura espiritual, né? Cobertura de alguém, né? Do ministério. Ele foi com a cobertura do ministério do evangelho. Então, da mesma coisa, do mesmo jeito nós, se nós vamos de repente orar ou ministrar em algum lugar, nós temos que passar isso para o nosso pastor, para ele orar conosco e nos enviar. Olha que bênção. Olha a cobertura aí. E a tua pregação lá vai impactar muita gente. Vai alcançar muito mais, né? Você vai estar coberto, você não vai estar ali em desobediência. Você vai estar dentro da palavra, né? E o cristão, ele tem que andar dentro da palavra, conforme diz a palavra. Ó, eu fui convidado para levar uma palavra lá no Amazon. O pastor, um WhatsApp, né? Que seja. O interessante é pessoalmente, né? Uma vez o pastor já me enviou. Vim falar de um trabalho que eu ia fazer lá no quartel, né? O senhor lembra, pastor? PM de Cristo. Né? Eu falei para ele pessoalmente. Aí nós oramos e ele me enviou. Então, a partir daí, eu levei a palavra lá em Rio Preto, quando eu estava trabalhando lá na escola de formação de soldados, que eu já estava enviado, né? Às vezes eu fui no Amazon, né, Amazon? Fui umas 2 vezes lá. Mais gente, né? Então, quem ainda não foi enviado, né? Faça esse contato com o pastor, receba essa liberação para você fazer o trabalho de evangelização. E vai ser bênção, vai ser bênção. Amém? Pode pôr o mapa. Vamos dar uma analisada nesse mapa aí. Eu fiz algumas pesquisas, né? E aí eu percebi, achei lá de um estudioso, de um curioso, que essa distância percorrida aí, ó, mais ou menos 1.500 quilômetros, olha, 1.500 quilômetros. E durou 2 anos essa primeira viagem missionária. Então ele percorreu, eu até vou usar a caneta do pastor aqui, ó, porque, né, o pastor Marcos me... Aleluia, ele falou que é para usar. Olha que bênção aí, ó. Então aí, ó. E saído daqui da Antioquia, quartel-general, não era uma cidade litorânea, né? Não era. Mas era uma cidade comercial. Era uma cidade grande. Todos do fundão aqui precisava comprar alguma coisa, comercializar alguma coisa, né? Vinha até aqui.
E as pessoas daqui iam até no litoral, cidade litorânea aqui, salvo engano, acho que é Cesareia, não lembro. Ia até a cidade litorânea aqui para abastecer. Então aqui era um local muito estratégico, né? Então ele saiu daqui a navio. Antes disso, né? Me lembrei aqui agora. Nesse envio que Paulo teve, né? Nesse envio, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Google, né? Para fazer pesquisas, para ver a distância, calcular gastos assim, mais gasto concreto, né? Quanto será que eu vou gastar nessa viagem? Né? Será que lá eu vou conseguir um táxi, um Uber? Né? Vou conseguir um Uber? Será que eu vou conseguir um hotel lá 5 estrelas para eu? Será que vai ter vaga no hotel lá? Então, eles fizeram sim um planejamento, mas eles não tinham como fazer um planejamento como hoje dá para fazer, né? Eles foram na dependência mesmo de Deus lá. Pô, vamos fazer esse trabalho. Deus deu a direção, né? Creio que possivelmente saíram com fundos ali, recursos, mas talvez não recurso suficiente para fazer toda a viagem, né? Eles não sabiam aonde iam se alojar. Dependência total de Deus. Olha que bênção. Nós aprendemos mais essa daí. Depender do Deus que nós servimos. Nós temos que depender dele. Confiar, né? Entregar, né, para ele as dificuldades, os pensamentos, né, circunstâncias assim que podem ser para nós impossíveis nós vencermos. Olha. Exatamente. Tesouro escondido. Muito bem, irmão. É bênção aí, ó, tá vendo? Então, mas Deus preparou tudo para eles nessa viagem, né? Sempre tinha um irmão lá que recebia, levava para casa, fornecia comida, alimentação, pouso, né? Sempre o nosso Deus supridor, né? Vamos lá na caneta de novo. Aí eles vieram aqui, ó, pegaram um navio, vieram aqui para a ilha de Chipre, né? Chegaram nessa cidade aqui, ó. Salamina, pregaram o evangelho. Pafos, pregaram o evangelho. Quanto tempo ficaram exatamente? Não sei. Navio de novo. Aí foram para Perge, pregaram o evangelho. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então foi esse percurso. Eles vieram, depois retornaram, mais ou menos, aí retornaram por aqui, ó. Viagem longa, né? Viagem longa, riscos, mas Deus deu graça e abençoou eles na viagem. Eles foram, quem que foi nessa viagem, né? Paulo, Barnabé, e levaram também o João Marcos, né? João Marcos, estava esquecendo do João Marcos. Ó. Mas quem era esse João Marcos? Era o primo de Barnabé, né? Primo de Barnabé. E esse João Marcos é o Marcos que escreveu um livro na Bíblia. É o mesmo. Confirma, pastor? Pastor Marcos é o meu guru aqui, ó. Ele que me tira minhas dúvidas aí, às vezes. Então é isso. Só que no meio da viagem, né? Ele desistiu da viagem, ele retornou. Não sabemos o motivo exato que ele retornou, desistiu de acompanhar, né? O trajeto. Não sei se ele olhou para as dificuldades, eu não sei se por ser jovem, né? Eu não sei. A Bíblia relata que no meio da viagem ali, ele voltou para trás. E foi por isso que na segunda viagem Paulo não levou ele. Nós vamos ver que Paulo não quis levar ele mais. Atos 13, 49. O que eles fizeram nessa viagem, né? Nessa viagem Paulo pregou o evangelho de Jesus. É óbvio, né? Mas vamos ver nas escrituras. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, por onde ele passava. Isso aí. Toda a região, não era só aquelas cidades que eu mostrei ali. Cidade e região. Cidade e região. Tá certo?
em Icônio, né, ele operou sinais e prodígios. Vamos ver o que aconteceu lá? Porque os sinais, prodígios, maravilhas seguem, né? São sinais que seguem a pregação do evangelho, né? Quantas vezes Deus já operou aqui na nossa igreja, né? Teve até recentemente num culto online, né? Não, culto presencial aqui, só que a pessoa recebeu em casa a visitação do Espírito Santo, pessoas foram curadas. E na outra igreja que nós estávamos lá, nessa igreja quando era lá na Rua Amazonas, né, teve uma moça que foi curada de câncer uma vez lá, né? Porque os sinais, prodígios, maravilhas, né, acompanha o evangelho, acompanha os seus, né? E nessa igreja não falta bênçãos recebidas, milagres, curas. Então você está fazendo parte de uma igreja que o Espírito Santo se manifesta aqui no nosso meio. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Ana Luísa. Quantos testemunhos a gente já tem aqui na igreja, né? Pessoas curadas. Então você está no lugar certo, irmão. Você está no lugar certo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Só gratidão a Deus mesmo. 14:3. 14:3. Vamos ver o que aconteceu lá em Icônio. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha que bênção aí. Foram usados. As pessoas, quem tinha dúvida, a hora que via, falou, não, realmente, são profetas de Deus, esse é o evangelho verdadeiro, vivo, é esse Deus que eu quero servir. Em Listra ele curou em nome de Jesus um paralítico por nascimento, né? 14:8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Olha que benção. Então, curas, não é cura, isso aí é um milagre mesmo, né? Prodígio, uma maravilha, não sei qual que é a definição mais correta para um caso desse. Mas a benção grande, né? Benção grande. Um paralítico de nascença, que todo mundo sabe que aquela pessoa tem esse problema, não é balela, né? Não é uma pessoa desconhecida que levantou de um estado de incapacidade física grave e andou, né? Só não se converte a Deus quem não quer. E eles faziam. Deus, o Espírito Santo manifestava de uma forma sobrenatural, né, onde eles estavam, né? E o evangelho era confirmado através da vida deles. 14:19, né? Ele foi apedrejado. Não foram só maravilhas, né? Houve sofrimentos também, dificuldades, perseguições, pessoas que, mesmo vendo tais acontecimentos, não aceitavam, rejeitavam. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Ele fingiu de morto lá. Pode pôr o próximo. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Olha que benção. Se ele não finge morto, ele não ia ter segunda e terceira viagem, né? E ele sabia que a obra estava apenas começando. O projeto de Deus para ele estava apenas começando, porque ele recebeu revelações poderosas do Espírito Santo, aquele tempo do deserto lá, e houve as confirmações, né? Deus ordenou para que eles saíssem agora no início, né, da primeira viagem ali, quando eles oravam e jejuavam. Então ele sabia que o propósito que Deus tinha na vida dele era grande. E ele falou, não, vou ficar quietinho aqui, depois eu vou embora e continuo o trabalho. Mas eu não vou desistir.
Não é essas pedrinhas aqui que alguém está me jogando em mim que vai me fazer parar. Agora eu aceito essa posição de vidraça. Sei que vou jogar pedra, que vão me jogar pedras, né? Que vou ser açoitado. Sei que vou sofrer perseguições, mas eu não vou parar. Ele tinha essa convicção. E em Atos 14, 23, né, se por aí, por onde ele passava, né, ele fundava as igrejas, ele levantava, elegia presbíteros, né, levantava pessoas para pregar o evangelho ali e prosseguia caminho. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Ninguém faz a obra sozinho. Depois de orar com jejuns, sempre orando e jejuando para ver se realmente era aquela pessoa ali que Deus estava separando para o ministério. Olha que bênção. Os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Amém? Então, é isso. Aí prosseguia. Da primeira viagem missionária, é só esse panorama que eu queria passar para vocês, deixar vocês curiosos aí, né? Vários aí aceitaram o desafio, né, de ler Atos inteiro e chegar na hora que você vai falar, você vai ficar maravilhado com tudo que Deus fez, né, através de Paulo e os seus companheiros de viagem. A segunda viagem missionária está lá em Atos 15, 36, começa lá. Atos 15, 36, aí vai até 18, 23. Aí nessa viagem foi percorrido aí aproximadamente 3.000 quilômetros, 3 anos durou. Essa foi mais longa. Vamos ver Atos 15, 36, para ver quem que foi nessa viagem aí, na segunda viagem. Então na primeira viagem, quem que foi? Né? Quem que foi? Paulo, Barnabé e João Marcos. Só que João Marcos já não concluiu, né, o trabalho. Foi até a metade do caminho e já voltou. Então, os mencionados na Bíblia são eles, né? Até aqui, né? Mas com certeza teve o apoio de mais gente depois, né? Mas eles que saíram da Antioquia e foram à frente. Atos 15, 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Eles falaram, Paulo falou, vamos voltar lá. Será que deu certo, né? Será que eles continuaram a obra ou desistiram diante das dificuldades? Vamos ver como que está. Será que o evangelho está sendo pregado da forma como nós pregamos lá? Será que eles não distorceram nada? Vamos voltar lá para ver como é que está. Então, olha, ele não só levantou essas pessoas, lá esses presbíteros, mas ele acompanhou o trabalho do apóstolo, né? É bênção. Só que aí, né, nós vimos ali que ele chamou Barnabé para ir com ele. Só que Barnabé queria levar João Marcos. E a gente tinha falado agora há pouco que ele não levou na segunda viagem, né? E ele não levou. A palavra do Senhor fala que houve desavença entre ele e o Barnabé. Desavença grande. Mas não são servos de Deus? São servos de Deus, mas nem tudo são flores, né? Então a gente tem que ter maturidade, às vezes quando acontece alguma divergência de pensamentos, entender e continuar a caminhada. Se der para caminhar junto, né? Que no caso deles aqui, não deu para caminhar juntos, né? Porque ele falou, se você levar João Marcos, comigo você não vai. Né? Ele falou, não, eu vou levar João Marcos. Não, então comigo você não vai. Então eu vou com Silas. Vou chamar Silas, eu vou com Silas. Maravilha. Depois não há relatos aí que Barnabé e João Marcos, se foram, se não foram, e se foram para onde, né? Não sei. Não sabemos. Foi mencionado mais Barnabé. Mas foi Paulo e Silas, então, para essa grande obra.
Tá bom? Vamos ver aí o mapa. Lembrando, irmãos, que tudo, eles tiveram desavenças, né? Eu falei agora há pouco. Mas assim, acho que tudo tem um propósito, né? Deus está no controle de todas as coisas. A gente sempre está falando isso. E eu acredito que essa separação foi um propósito de Deus também, né? A palavra não fala o que Barnabé fez, mas com certeza ele, muito provavelmente, ele foi para uma outra região e foi propagar o evangelho também. Então, talvez o propósito de Deus era esse. Não, vamos dividir isso aqui em duas frentes. Só que o foco ficou em cima do apóstolo Paulo. Não é verdade? Mazon, quer falar alguma coisa? Não, beleza. Daqui a pouco eu aprendo a ligar essa. Olha que beleza. Saíram da Antioquia aqui então, ó. Passaram por Tarso, Derbe. Foram de carro. Pegaram um carro bem top e foram. Difícil, hein? 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, mais ou menos. Cavalo, jumento, camelos, levando bagagem. Por Listra, Icônio, Trode, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, aí voltaram. Éfeso, Cesareia aqui embaixo. Então Cesareia não era ali, como eu tinha dito. Ele é Seleucia, né? Cidade mais litorânea. Voltaram aqui em Cesareia, Jerusalém, subiram de novo lá para Antioquia, que era o quartel-general deles. Em Listra, Timóteo entrou na equipe de Paulo. Olha que bênção, mais um para ajudar. Em Atos 16, 1. Vamos dar uma olhadinha, vamos confirmar isso daí. Bom, quem abriu aí? Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. É só até aí. Olha que interessante. Por que será que ele levou Timóteo, né? Porque ele era qualquer um. Você vem cá, vem comigo. Porque ele já era filho de uma crente e o povo dava bom testemunho dele. Bom testemunho do caráter dele. Ele também conviveu um pouco ali, viu que era boa pessoa, estava enganjado. E aí perguntou certamente para outras pessoas mais próximas. E as pessoas lhe deram bom testemunho dele, acerca dele. Falaram bem dele. Né? Aí que entra a questão do caráter, né? Então ele tinha um caráter de um cristão verdadeiro. Olha aí que beleza. Tinha um caráter, né? Então um cristão tem que ter um caráter. E as pessoas têm que saber que ele é uma pessoa correta, honesta, sincera. Não é verdade? Então nós temos... Não adianta falar que é. As pessoas têm que... Você tem que ter uma boa reputação também. Tem a questão do caráter e a da reputação. Qual marca, qual reputação você tem deixado? Nós temos deixado, né? Então a gente tem que pensar nisso. As pessoas têm que saber que somos bons pagadores, pessoas idôneas, pessoas que realmente... nós temos que honrar, né? Honrar o evangelho. Então fica essa reflexão. E com certeza deve ter sido muito usado lá. Aí em Trode foi a vez do médico Lucas entrar, né?
médico Lucas entrou na equipe, foi aumentando. Ele viu a necessidade de ter mais gente para ajudar, porque a seara é grande. A seara é grande. Ninguém consegue carregar um piano sozinho. Consegue nem tirar do chão, né? E o piano aqui, a obra do Senhor é grande. E cada um faz um pouquinho. E aí, 16, né? Atos 16, 10 e 11. Né? 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado a Trode, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos. Então, quem que escreveu Atos? Foi Lucas, né? Então, assim, não está o nome dele aqui, mas aqui está falando na primeira pessoa do plural, né? Que ele se incluiu. Ele estava escrevendo Atos, ele estava escrevendo e ele se incluiu. Então, nós podemos afirmar que ele, aqui, ele em Trode, né? Ele seguiu juntamente, compondo a equipe do apóstolo Paulo. E por que eu fiz essa ênfase nisso, né? Para que quando nós estivermos lendo a palavra do Senhor, nós precisamos ter a percepção de alguns detalhes, né? Alguns detalhes. O que a gente tem que saber? Primeira coisa, eu estou lendo Atos. Quem escreveu Atos? Quem escreveu o livro? A gente tem que saber quem escreveu o livro, né? E aonde ocorreu esses fatos? Como ocorreu esses fatos? Por que ocorreu esses fatos? Então são perguntas que nos ajudam a compreender o texto. Aproveitando o gancho aqui, tá bom? Então aqui a gente lendo, se a gente estiver ligado, numa concordância aqui verbal, a gente já consegue identificar. Opa, peraí, a partir daqui, parece que entrou mais alguém aqui nesse texto, deixa eu ler de novo. Não, aqui esse rapaz aqui está fazendo parte agora. Então são mistérios, revelações aí. Tá nas escrituras, e só para dar um start. Depois Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Atos 18, 11. Já está dando horário, já vou encerrar por aqui, daqui a pouco. Atos 18, 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, em Corinto. Está em Corinto aí. E nessa ocasião aí ele estabeleceu a igreja em Corinto e escreveu também Tessalonicenses, né? Por que ele ficou 1 ano e meio em Corinto? Dá para colocar um mapa lá de novo? Eu já vou só fazer essa explicação aqui, a gente já vai encerrar, pessoal. Olha lá, era um lugar bem estratégico, né? Que o mapa para aqui, né? Depois ele abre para lá e vai para outras nações, né? Então é um ponto. Corinto era uma cidade muito grande, né? Uma cidade grande, uma cidade portuária, e ela era um grande centro comercial ali. Então todo mundo vinha a Corinto para comercializar, né? Para buscar as suas necessidades aí, né? Então ficou um ponto importante aí para eles dar uma enfatizada nisso daí. Então, por hoje vamos encerrando por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vai deixar para semana que vem? Agora vocês vão começar a ler Atos aí, depois vocês vão me complicar aqui, né? Tô brincando. Então, aí a próxima semana a gente vai para a terceira viagem missionária e a gente vai finalizar. O próximo professor aí já esteja preparado, né? Salvo engano é Sanderlene. Já fique preparado então, Sanderlene.
porque muito provavelmente eu vou terminar antes do horário e você já inicia seus trabalhos. Amém? Pastores, tem novidade? Salvador, encerrei por hoje. Passar a palavra. O microfone aí. Alô. Obrigado, Júnior. Mas vai continuar, vai terminar, né? Ainda tem a segunda, terminar a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Mas tem algo sobre Paulo e sobre aquilo que foi dito e enfatizado um pouco nessa manhã, que é sobre nós falarmos a palavra do Senhor, né? Nós não podemos nos calar. Nesse final de ano, lá na prefeitura, teve um encontro com um trabalho que é feito com as pessoas, eles chamam de projeto, né? As pessoas do projeto. São pessoas que talvez eles estão desempregados e a prefeitura tem, não é assistência social, direitos humanos, né? Que contratam essas pessoas por um período, se não me engano, 6 meses. 6 meses, e eles trabalham meio período nesses 6 meses e recebem um salário. E aí fizeram um encontro dessas pessoas lá no Teatro Municipal, tinham 3 momentos esse encontro. Então pediram para eu fazer uma oração de abertura, né? E depois tinha uma outra pessoa que ia dar uma palestra sobre família e uma outra pessoa sobre direito da mulher, né? Uma advogada. E quando pede assim para a gente, você já começa a pensar o que você vai falar, mas você começa a pensar também de uma maneira que você não vai falar nada, vamos dizer, de religião, né? Você quer falar algo, mas também não quer. Aí eu pensei e fiz lá na abertura uma oração e usei um texto bíblico, tá? Então a gente fica meio com medo, né, de querer misturar as coisas, vamos dizer assim. Aí vem o palestrante que ia falar sobre família, uma pessoa muito conhecida na cidade, muito querida, né? De uma doutrina espírita. E aí essa pessoa começou a palestra, e a palestra dele foi totalmente em cima do nome de Jesus Cristo, né? Então ele falou lá quase 1 hora, né? Ele falou no mínimo 50 vezes o nome de Jesus. E falava lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e falava, né? Então, o que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós estamos deixando de falar do Jesus, né? Nós temos medo, não sei, vergonha eu não tenho de jeito nenhum de falar, mas às vezes a gente tem medo de querer pensar que a gente está misturando as coisas, tá? Então, aquilo que está escrito aqui
Atos 18, 9, Jesus diz a Paulo assim: não temas, mas fale, não te cales. Então, só queria complementar isso, é uma coisa que já faz tempo que eu queria falar para a igreja, né? Nós não podemos ter medo de falar, né? É claro, como... Oi, pode falar, irmão. Entendi. Amém. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor com certeza abriu o nosso entendimento, o nosso conhecimento e nos deu uma direção, Senhor, que é fazer como Paulo fazia. E ter certeza, Senhor, que o Senhor está por trás de nós para nos proteger, nos abençoar e confirmar tudo aquilo que sai de verdade da nossa boca, Senhor, em relação ao Teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e te pedimos, ó Pai, que nós possamos ter essa falta de medo, Senhor, que nós possamos abrir a nossa boca diante de tantas situações, de tantas oportunidades que o Senhor nos oferece, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus e que o Senhor esteja preparando a todos nós para o culto dessa tarde, em nome de Jesus. Amém, Pai.